o jubileu deve acontecer na base, mais perto do povo possível. Quando alguém se converte, há sempre alguém orando em algum lugar. A experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. A nossa vocação, nossa vida, ela não é só aqui na terra. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Tutto dentro e fuori di noi invoca speranza. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Olá, este é o podcast Ano da Oração. Eu sou Juliana Masterini Moisés, jornalista da Arquidiocese de Londrina. Eu sou Renata de Paula, jornalista da Rádio Alvorada, emissora da Arquidiocese de Londrina. Este é o terceiro episódio dos podcasts sobre o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco como uma grande sinfonia de oração em preparação para o Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos da Esperança. Este e os outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Arquidiocese de Londrina. Neste episódio, vamos falar sobre o segundo volume dos cadernos sobre a oração, publicados pelo Dicastério para a Evangelização, com o objetivo de melhor viver o ano da oração. Rezar com os Salmos é o tema do volume sobre o qual vamos conversar hoje, escrito pelo cardeal Gianfranco Ravasi. O Concílio Vaticano II definiu os Salmos como tesouros admiráveis de orações. E para falar sobre isso, está aqui conosco o professor Rogério Goldoni, mestre em Teologia Bíblica, com especialização em exegese dos Salmos. Seja bem-vindo, professor Rogério Goldoni. Gratidão, excelente dia para você, Rê, excelente dia para você, Juliana. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Professor, todos os nossos episódios começam com uma pergunta mais pessoal, depois a gente entra no conteúdo do caderno de oração. A gente gostaria de perguntar ao senhor hoje qual é o papel da oração na sua vida e na sua caminhada. Bom, a oração ela tem um papel fundamental, não só pela minha vida de cristão e batizado, mas também pela minha vida de professor de Bíblia. Eu sempre falo com os meus estudantes, saber de Bíblia é muito pouco. Eu acho que o diabo, quando ele estava tentando Jesus, ele devia estar com o Antigo Testamento na mão também, falando, ó Senhor, está escrito aqui, mas nem por isso ele se tornou um discípulo. Então, eu entendo que a oração é sempre fundamental. Por quê? Porque me ajuda a ter uma relação mais próxima com Deus, me ajuda a intensificar a minha relação com Ele e me ajuda também a fazer com que aquilo que eu estudo, aquilo que eu trabalho, desça ao chão da minha vida e me ajude a ser um melhor seguidor, um melhor discípulo. Professor, o que são os Salmos e saltério é uma outra forma de chamá-los? Sim, o saltério seria como que a coleção de todos os salmos, né? Agora, o que são os salmos? Os salmos são, primeiro de tudo, o salmo é poesia. E poesia, a gente sabe que para entender bem, a gente precisa estudar, a gente precisa, não significa apenas abrir o livro e sair lendo e falando. Então, o que é o salmo? O salmo é uma poesia que está fundada no quê? Na experiência. Os salmos todos, eles são carregados de existencialidade. É a experiência de homens e mulheres que viveram sua relação com Deus nas mais diversas circunstâncias e nos mais diversos tempos também. Professor, e a gente pode dizer que o saltério é um livro para ser rezado? Não apenas. O saltério, Renata, é um livro para ser rezado e os salmos eles precisam ser apropriados. O que significa isso? Essa é uma expressão que o professor Alonso Shekel, um grande biblista, poeta, entendido da Sagrada Escritura, ele nos ajuda a refletir. O salmo ele precisa ser apropriado, ou seja, o momento em que eu rezo aquele salmo, ele já saiu das mãos do salmista, agora é meu. Então eu não estou falando só da experiência do salmista, eu estou falando da minha experiência. É por isso também que nós temos aqui uma crença fundamental em cada um dos salmos, ou no livro todo do saltério. Qual é essa crença fundamental? Orar ao Senhor tem sentido e valor. Ou seja, em todos os momentos que o salmista abre a sua boca para rezar,
ele está entendendo isso. Orar ao Senhor tem sentido e valor. Seja no momento de uma profunda alegria, aí vem o hino de louvor, ou no momento de uma súplica, de um pedido de perdão, ou até numa imprecação. Não sei se você sabe que tem uns salmos que eles são até censurados, a gente brinca na liturgia, que são salmos imprecatórios, né? O que é uma imprecação? É quando a pessoa deseja, parece uma coisa ruim para o outro. Salmo 58, por exemplo, ele fala: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca deles. Ou então o 109, que fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Aí tem gente que olha para um refrão como esse e fala: meu Deus do céu, o que é isso? Vamos rasgar da Bíblia esse salmo. Mas na verdade, se a gente pega o contexto todo, a gente percebe que é um profundo grito de alguém que estava sofrendo muito e que não quer a morte do outro. Ele quer o fim daquele mal que estava pesando sobre ele. Então é muito bonito a gente perceber essa dimensão toda, né? É um texto muito marcado de experiência, né? E naquele momento o salmista estava numa situação de dificuldade, numa experiência ruim, e ele externou isso nessa poesia, nesse salmo. Exatamente. E se ele faz isso em relação a Deus, é porque ele se vê totalmente sozinho. Ele não tem ninguém para ajudá-lo. Esse Salmo 58 mesmo, que lá no início diz assim: é verdade que há mudez de justiça ainda que faleis? Significa o quê? O salmista está diante de pessoas que não agem com justiça. Então ele está esperando isso, talvez a comunidade está esperando isso, mas não tem ninguém que faça isso. Então não tem ninguém menos uma pessoa, né? E quem é essa pessoa? É Deus. Então é por isso que ele eleva a sua súplica desesperada em relação, pedindo ajuda a Deus, né? Alguém lê ou reza com os salmos, ele assume também esse sentimento, digamos assim, do salmista? É possível, né? Se bem que não é muito fácil a gente captar a dimensão toda, né? O que o salmista estava experimentando naquele momento. Até nos estudos bíblicos, em tempos idos, se buscava muito essa situação. Nossa, qual é a experiência do autor bíblico? E a gente consegue meio que entender assim, de leve, as apalpadelas, né? A gente não consegue compreender com muita certeza. Mas no geral é possível chegar a intuir qual é essa experiência do salmista. E seja no momento desesperado dele ou no momento de grande alegria. Você pega, por exemplo, Juliano, o Salmo 13. Salmo 13, o salmista começa com um monte de perguntas. Ele começa: até quando, Senhor? Você vai se esquecer de mim? Onde que você está? E tem gente, eu já ouvi isso, tem gente que chega a falar assim: nossa, esse cara tá meio petulante, né? Como é que ele tá querendo questionar a Deus agora? Mas por que isso tudo que parece petulância? É que para a pessoa que tem fé, o silêncio de Deus é desesperador. E é aquilo que fez o Papa Bento XVI quando foi lá em Auschwitz, quando ele foi fazer a oração dele. Qual foi a pergunta que ele fez? Onde estava Deus naquele momento? Para a pessoa que tem fé, o silêncio de Deus é desesperador. Mas também tem outros momentos interessantes, como o de uma profunda alegria. O final do Salmo 96, por exemplo, o Salmo 96, quem tem a Bíblia Ave Maria, é o 95, tá? O final do Salmo 96, o versículo 11 em diante, tem um grande chamado a todos os elementos da natureza a se alegrarem diante de Deus. E uma coisa é aquilo que a gente vê ali na nossa tradução, sabe, Renata? Outra coisa é quando a gente vê lá no hebraico. Quando a gente vê o texto no hebraico, cara, meu Deus do céu, é uma coisa fantástica. Porque é um grito de louvor direcionado a toda a criação, mas é um grito barulhento, festivo, e é muito legal a gente perceber e a gente se perguntar: para que tanta festa assim? Porque inclusive no final do Salmo 96, o salmista fala de tanta alegria e de repente ele fala assim: pois o Senhor vem, pois vem julgar a terra. E a gente fala: peraí, tanta alegria assim diante de um julgamento, quem que é o louco que vai fazer isso? Mas a verdade é que não é o julgamento de pôr na cadeia, é o julgamento de fazer com que as coisas tomem o devido lugar. Então sim, é possível a gente chegar a intuir essa experiência, e mais que isso, né? Não é, Juliana, só a gente parar nessa experiência do salmista, mas é trazer para a nossa vida, para o chão da nossa vida. Aquilo que a gente falou antes, né, Renata? É a gente se apropriar
Já não é mais a experiência do salmista, agora é a minha. Professor, o senhor descreveu o Salmo como poesia, mas a gente também pode pensar numa dimensão musical quando a gente fala dos Salmos? Com certeza. Com certeza. E o Salmo, ele era cantado, ele deve ser bem cantado. E para cantá-lo bem, precisa entendê-lo bem também. Não tem como a gente rezar uma súplica, cantar uma súplica com tom festivo. Sim. Assim como não tem como cantar um hino de louvor estrondoso como o Salmo 96 com um tom melancólico. E ele é a música, sim. E eu diria mais, não só a música que é tocada ou assessorada por instrumentos, o Salmo todo ele tem uma musicalidade. As palavras, as pausas, os sons que se repetem, tudo isso reflete musicalidade. Até porque, Renata, vamos combinar o seguinte, né? Que o texto bíblico, quando foi escrito, ele foi escrito para ser lido em voz alta por uma pessoa e escutado. Porque a maioria do povo era analfabeta. Então faz muito sentido a gente pensar na musicalidade toda, não só com o apoio de instrumentos, mas o texto também que é bem proclamado. Professor, quais os principais temas tratados nos Salmos e a gente consegue elencar e falar sobre eles? Olha, temas são variados. O que eu não gosto é daquela listinha que a gente tem no Google, né? Você já viu aquela lista que o pessoal faz? Tem salmo para tudo, né? Salmo para ir no mercado, salmo para antes da morte, para depois da morte. Caraca, o cara vai rezar o salmo depois que morreu? Não, né? Mas o que a gente percebe, sim, há vários temas, há vários focos. Você pode ler, por exemplo, nos Salmos, a misericórdia de Deus, a misericórdia do ser humano, a justiça, a bondade, o foco na lei, na Torá, é algo muito legal isso. Por exemplo, o Salmo 111. O Salmo 111 é um dos mais bonitos, ele está respondendo ao quê? Ele está dizendo quem é Deus. Ele apresenta várias características. E o Salmo 111, ele é chamado um salmo acróstico. O que significa isso? Cada linha dele começa com uma letra correspondente no alfabeto. E o Salmo 112 também é um salmo acróstico. Ou seja, cada linha começa com a letra correspondente no alfabeto. E sabe o que é mais legal, Juliana? O Salmo 112, ele espelha o 111. E a gente se pergunta, por quê? E a resposta, ao que tudo indica, é: o Salmo 112 está querendo dizer como e quem deve ser o ser humano. O Salmo 111, no versículo 4, ele apresenta dois adjetivos que em todo o Antigo Testamento, eles são atribuídos apenas a Deus, que é o misericordioso e compassivo. E o detalhe, no Salmo 112, esses dois adjetivos são atribuídos ao ser humano. A única vez em todo o Antigo Testamento que esses dois adjetivos juntos são atribuídos ao ser humano. E o que isso significa? Significa que ele está dando uma resposta talvez lá para o Gênesis 1:27. Por quê? O Gênesis 1:27 fala, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Aí aparece um Rogério da vida e pergunta, como é que é ser a imagem de Deus? Aí o Salmo 112 fala com arte. O Salmo 111 fala das características de Deus. E o 112, espelhando aquelas características, diz, é assim que se é imagem de Deus. Então, veja, tem muitos temas, os temas são variados, é possível que num único salmo a gente encontre vários temas. Eu costumo focar no seguinte com os meus alunos, a experiência. O mais importante de tudo é a gente focar na possível experiência do salmista, que agora já é a nossa também. Professor, e essa diversidade temática que o senhor relatou, diversidade de experiências e até mesmo na forma de escrever, são pistas para que a gente saiba como rezar com os salmos? Com certeza são pistas, sim. São pistas por quê? Porque refletem momentos diferentes, experiências diferentes, circunstâncias diferentes. Uma coisa é, por exemplo, a gente rezar os salmos... Salmo 120 a 134.
que eles são chamados, Renata, de cânticos das subidas. O que era esse cântico da subida? Era o salmo que o peregrino rezava enquanto ia para Jerusalém, ou quando estava em Jerusalém, ou quando voltava de Jerusalém. O Salmo 121, por exemplo, quando ele fala: ergo os olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Ora, se a gente entende que é um salmo que o peregrino rezava quando ia para Jerusalém, a gente entende melhor, né, o contexto no qual ele aparece. É a experiência da pessoa que está com um pouco de medo, talvez está se sentindo ansiosa, né? E agora? Porque ela não está fazendo a caminhada, a peregrinação, como a gente faz de ônibus e ar-condicionado, né? Com o GPS para ajudar, né? Exatamente. Então é esse medo também. Ou seja, quando a gente compreende melhor esses blocos, esses grupos de salmos, a gente consegue até rezá-lo melhor. Por quê? Porque consegue focar melhor na experiência que foi feita e proposta em cada poema que é o salmo. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Você está acompanhando o podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. A gente conversa com o professor Rogério Goldoni sobre o segundo volume dos cadernos sobre a oração, Rezar com os Salmos. Você pode acompanhar este e os outros episódios pelo Spotify, YouTube e também no site da Arquidiocese de Londrina. E não se esqueça de compartilhar este episódio com a sua comunidade, a sua pastoral ou o seu movimento. Professor, o senhor falou de alguns temas, situações, contextos em que os salmos foram compostos, né? São essas também situações, locais em que as pessoas devem procurar descobrir a presença de Deus? Com certeza. Na verdade, a gente vai descobrir a presença de Deus na vida. E o salmista, quando ele fala da experiência dele, ele não está sentado necessariamente numa sala de aula. É possível que ele esteja passando um ensinamento como alguém que está dando uma aula, alguém que está aprendendo. Mas a experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. É isso que a gente vê, por exemplo, num Salmo 146, quando ele canta vários louvores ao Deus que dá pão ao faminto. O que representava falar isso? Representava dizer que tem alguém que está cuidando de mim. Quando fala que Deus não esquece do órfão e da viúva, quem era o órfão? Não era o que não tinha mãe, é aquele que não tinha ninguém por ele. Assim como a viúva, não é que não tinha filho, é que não tinha um filho homem para cuidá-la. Então, eu acredito que é na vida que isso tudo é reconhecido, né? É ali que se dá a experiência com Deus e se intensifica o relacionamento com Deus também. Professor, o senhor já tratou sobre essa presença marcante da experiência, daquele sentimento do salmista quando ele escreveu aquela oração, aquele desabafo, né? Aquela ação de graças. E eu queria que o senhor reforçasse para a gente essa ideia. O salmo é uma oração que está encarnada na realidade? Com certeza o salmo é uma oração que está encarnadíssima na realidade. Porque ele brota do chão da vida, e do chão da vida da pessoa que tem uma relação profunda com Deus. Como a gente falou, seja o gênero literário que for, uma súplica, uma lamentação, uma imprecação, um hino de louvor, nasce da experiência daquela gente, né? Você pegar, por exemplo, o final do livro dos Salmos, Salmo 146 até o 150, são chamados salmos aleluiáticos, ou halel final do saltério. O que é o halel? É louvor, daí que vem a palavra, daí que vem o nosso halel, né? Que vem do hebraico halal, que significa louvar, daí que vem a palavra haleluia. Halelu significa louvai, Iá é a redução do nome de Deus. Mas voltando à questão, sim, é uma experiência totalmente encarnada num contexto. Lá no final do saltério, como eu estou falando, o que o salmista está fazendo? Ele está fazendo um grande hino de louvor, chamando Israel, chamando todos os povos, chamando toda a criação, e para não ter dúvida nenhuma, lá no Salmo 150, todo o cosmos para louvar diante de Deus. E por quê? A questão que a gente levanta é sempre por quê? Por conta dos feitos de Deus. Porque o louvor prestado pelo salmista não é um louvor etéreo, vazio.
Ele não está falando sobre aquilo que ele leu, sobre aquilo que ele estudou, ele está falando sobre aquilo que ele viveu. Então, sim, é uma experiência totalmente encarnada na história, seja num contexto de alegria ou num contexto de sofrimento. E é um pouco da nossa experiência também, né, professor? Às vezes a gente faz uma prece espontânea, seja para agradecer, seja para pedir o auxílio a Deus por algo que aconteceu. Às vezes a gente faz essa oração que vem direto do coração, que não toma nenhum trecho bíblico ou nenhuma oração conhecida como referência. Com certeza. Só o fato de a gente viver e a gente ter a nossa fé nos permite fazer isso. A nossa oração é sempre tão espontânea, não é? E por que é sempre tão espontânea? De acordo com a relação que a gente tem com Deus, ou seja, assim como o salmista, ele tem uma profunda relação com Deus e tudo aquilo que ele fala revela essa existencialidade toda, assim é com a gente também, né? Agora, é claro, o Salmo é um importante veículo, digamos assim, para a gente também intensificar a nossa relação com Deus, porque a gente pode entrar por meio dessa experiência do salmista e nos relacionarmos melhor com Deus. Sendo assim, professor, como que as pessoas podem descobrir ou acessar os tesouros admiráveis de orações que são os Salmos, como fala o Concílio Vaticano II? Olha, eu tenho um jeito muito próprio de propor essa questão. Como as pessoas podem descobrir esse tesouro? Lendo, rezando. E, sabe, não é aquela leitura forçada do tipo, abri a Bíblia, li e saio falando. Porque na maioria das vezes que a gente faz isso, Juliana, a gente consegue até falar coisas bonitas, mas na maioria das vezes a gente está como que apertando na garganta do texto bíblico e obrigando ele a dizer aquilo que a gente quer que ele diga e não deixando que o texto comunique aquilo que é o seu escopo comunicativo, ou seja, o seu grande objetivo a ser revelado para a gente. Então, lendo, silenciando diante do texto, eu diria para quem está nos ouvindo, você quer aprender a rezar bem os salmos? Comece lendo. A hora que você acaba, leia mais uma vez, e leia mais uma quinta vez, uma sexta vez, e silencie diante do texto. Porque se é a palavra de Deus, como a nossa fé nos permite dizer, a gente precisa dizer que a palavra de Deus seja comunicada como palavra dele dirigida a nós. Então, lendo, rezando, silenciando. Veja, a gente tem um pouco de dificuldade nesse tempo de escutar com atenção. Isso é um problema humano. Nas nossas casas isso acontece. Alguém está falando lá, eu estou com dor de cabeça, e outra pessoa já começa a refletir sobre qualquer outra coisa, já fala, eu também, amanhã eu vou fazer não sei o quê. E cadê? Não teve conexão, parece. Esse perigo que a gente passa ali em casa, a gente passa na nossa relação com Deus também e na escuta do texto bíblico. Então, como descobrir esse tesouro? Leia, reze, silencie e deixe o texto falar. Deixe o texto falar porque a palavra de Deus não é nossa. Professor, os Salmos também são chamados de o Pentateuco da oração. O senhor pode explicar para a gente melhor o que significa essa expressão, por favor? Posso falar e é uma coisa bonita, mas ela corre o risco de ser um pouco técnica. Porque é o seguinte, há uma proposta de leitura do livro dos Salmos que identifica o livro todo formado por 5 pequenos livros. E como é que seria essa divisão? Essa divisão aparece em algumas doxologias. O que é uma doxologia? Literalmente a palavra doxa é glória, logia, palavra. Então seria uma palavra de glória. A gente tem várias doxologias, tipo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é uma doxologia, né? Então seriam marcas que a gente vai tendo ao longo do livro dos Salmos e que remonta à experiência antiga, antes de Cristo ainda. Os rabinos já entendiam que, assim como Moisés nos deixou o Pentateuco, Davi nos deixou o livro dos Salmos como Pentateuco da oração. 5 pequenos livros. Mas tá, e o que tem a ver esses 5 pequenos livros? O legal a gente perceber, Renata, que esses livros todos, eles refletem muito da experiência de todo o Antigo Testamento. O livro dos Salmos não é um livro de doutrina. O livro dos Salmos é um livro da experiência. E é por isso que a gente costuma dizer, ele reflete muito bem toda a experiência do Antigo Testamento, como se fosse um grande resumo, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que ele traz temas, ele também traz esse dado da experiência.
E é muito legal a gente perceber que, por exemplo, o Salmo 119, que é o maior que a gente tem, o foco dele é na Torá, na lei. Mas o que representa a Torá no Antigo Testamento? Tudo. Tudo. Porque quem é o homem feliz? Aquele que segue o mandamento de Deus. Por isso que o Salmo 119 traz uma grande reflexão toda sobre a Torá. Os salmos que a gente chama salmos sapienciais. O que são salmos sapienciais? Trazem um ensinamento, uma coisa prática. Refletem essa experiência toda do Antigo Testamento. No final das contas, quer dizer o quê? Quem é o ser humano? O ser humano abençoado é aquele que segue o mandamento de Deus. Não como uma norma que tem que ser imposta, observada. Não, como aquele que deixa essa lei fluir livremente dentro do seu ser. Então, acredito que é uma coisa muito bonita e que precisa ser valorizada porque não é coisa que os estudiosos compreenderam, é coisa que a experiência do povo de Israel captou e depois nós cristãos herdamos também. Muito obrigada, professor Rogério Goldoni, por estar aqui conosco e compartilhar essas experiências sobre os Salmos. Eu agradeço e espero que você que está nos ouvindo, você sinta muita vontade agora de abrir o livro dos Salmos e ler, rezar e ler de novo e ler mais uma vez e silenciar diante do texto e deixar que esse poema que é o Salmo, talvez você tenha até um salmo predileto, deixar que a experiência do salmista inunda a sua vida e você tome essa experiência como sua. E além da experiência, tome esse salmo como seu. Porque o foco nosso, como falamos no início, é rezar os salmos, compreender melhor para a gente poder intensificar a nossa relação com Deus. Porque saber de Bíblia é muito pouco. Obrigada, professor. Obrigada, Juliana. No próximo podcast, vamos conversar sobre o 3º volume da coleção Cadernos sobre a Oração, com o tema A Oração de Jesus, escrito por Juan Lopes Vergara. Quem estará conosco é a professora Cristina Simões. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Termina aqui o 3º podcast sobre o Ano da Oração, Cantores da Esperança. Produção e apresentação, Juliana Mastelini Moisés e Renata de Paula. Trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e Everton Gasparini. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança.